Bem-vindos, galera, a mais um vídeo. Hoje eu trouxe uma matéria de química, né, que é as propriedades da matéria. Né. Júlia, qual o objetivo delas? Né? Elas auxiliam na identificação de uma substância, que podem ser físicas, funcionais, químicas, organolépticas, entre outras. Eu vou começar falando do conceito de matéria, né? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Mas, né, cada matéria pode apresentar uma ou mais características, que são as propriedades da matéria, que podem transparecer de forma diferente ou semelhante. Vou dar um exemplo. Quando colocamos uma água e um óleo, você percebe que não se misturam. E a partir dali você observa duas propriedades, que é a solubilidade e a densidade. A propriedade de matéria é dividida entre geral e específica. Bom, as gerais, né, são aquelas que se apresentam, né, em toda a matéria, independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. E elas são inércia, né? Uma matéria, né? Vou explicar a inércia. Sempre tem uma tendência, né, a manter seu estado, seja em repouso, seja em movimento, a não ser que uma força externa mude. A massa, né? Fisicamente, a massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo, né, de ter um movimento acelerado. Contudo, né, de forma geral, né, associamos a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. Agora, o volume, né, é o espaço que uma matéria ocupa, independentemente do seu estado físico. A impenetrabilidade, né? Duas matérias não podem se ocupar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Pensa em duas pessoas querendo ao mesmo tempo atravessar uma porta. Não dá, né? Então, para enchermos uma garrafa com água, por exemplo, né, dando um exemplo de impenetrabilidade, né, o ar tem que sair dela. A compressabilidade, né, é a característica de uma matéria, né, que essa característica, né, remete à diminuição de espaço, né, que estava sendo ocupado quando submetido a uma força externa. A elasticidade, né, é a característica que uma matéria, né, tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou comprime. A divisibilidade, né, é a capacidade que a matéria possui, né, de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser, né, o que ela é, isto é, não a modificação da sua composição química. Agora vamos, né, para as específicas, que eu já falei das gerais, determinei. As específicas são as características
próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria possui uma determinada característica, a outra não necessariamente vai ter que possuir igual, né? Ter igual, ter isso em comum. Vamos lá. Vou começar a falar das organolépticas, né? Que é a característica que a matéria, né, apresenta, né, de estimular pelo menos um dos 5 sentidos: o paladar, a audição, o tato, a visão. As propriedades funcionais, né? É a característica que algumas substâncias apresentam, né, de desempenhar um mesmo papel, função, ou promover uma mesma sensação. Vou dar um exemplo. O ácido, né? As substâncias ácidas possuem sabor azedo quando ingerida e é capaz de sofrer, né, um fenômeno de ionização, ou seja, produzir íons. As bases, né, promove uma sensação de adstringência, que é sensação de secura, e é capaz de, né, sofrer um fenômeno de dissociação, liberar íons em águas. A base, né, é isso. Agora para os sais. Os sais, né, são todas as substâncias classificadas como salina, né? Não, é toda a substância classificada como salina e possui sabor salgado quando ingerida, e é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação com liberar íons. Ou seja, tem algo parecido, não tem? Que é essa parte de liberar íons. Agora vamos para as propriedades químicas, né? É a capacidade de uma matéria se transformar em outra, né? E o nome desse fenômeno, desse processo, é chamado fenômeno químico, né? E ocorre, na maioria das vezes, só ocorre quando a matéria é submetida a determinadas condições, pode ser temperatura, catalisadores, eletrólise. E tem um detalhe importante: uma matéria só pode se transformar em outra quando apresenta uma característica química comum, principalmente átomos de elementos químicos em comum. Agora, as propriedades físicas, né, são as características da matéria determinadas de forma experimental. A solubilidade, vou começar pela solubilidade. É a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver a outra. A água, né, tem a capacidade de dissolver o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E também cabe comentar também que a quantidade de solvente e a temperatura são fatores que influenciam a solubilidade. A densidade, que é massa sobre volume. Não esqueçam isso, é muito importante. Que é a relação entre massa da matéria e o espaço, que é o volume que ela ocupa. É calculada por meio da expressão, né, densidade igual a massa sobre volume, como eu falei. E tem uns detalhes, uns tópicos importantes dentro desse meio de densidade, que é o ponto de fusão, né?
que é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. Pontos de ebulição, né? Esses pontos de ebulição, fusão, tenacidade, dureza, né, são detalhes importantes que vocês podem estudar para outras matérias, além das propriedades de matérias. Outros assuntos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição pode ser colocado em gráfico. Só tô explicando um detalhezinho, uma curiosidade. Aí você vai ter que observar a mudança de temperatura. Esse é para outro vídeo. O ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa, né? Por exemplo, o mercúrio, né? Deixa de ser líquido e passa a ser gasoso em 356,9 graus Celsius. A tenacidade, né? É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto contra a matéria. Por exemplo, quando uma pedra é arremessada a um vidro, em direção ao vidro, logicamente esse quebra, né? Ou seja, a pedra é mais não é forte, é tenaz, né, que o vidro. A dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Quando uma pedra arranha um vidro, né, a pedra, né, possui maior essa capacidade. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado, claro. Aliás, se comentem, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, né, que é importante para o engajamento. Eu sempre falo isso, mas é bom enfatizar. E até a próxima, galera. Tamo junto.